Plantão policial. Vamos começar por Penápolis. Um adolescente de 16 anos foi detido sábado flagrado conduzindo uma moto. Os policiais estavam em patrulhamento pelo bairro Cidade Jardim e viram o adolescente com a moto pela via de acesso Sargento Arnaldo Covolan. Ele teria acelerado ao ver a viatura, passou a ser acompanhado, entrou na Avenida Laíde Ferraz de Almeida e entrou na contramão de direção. Ele perdeu o controle, subiu numa calçada e bateu com a moto na grade de uma pizzaria. Foi feita a abordagem e constatado que ele não possuía habilitação. A mãe do garoto contou que tinha vindo aqui para Birigui com o marido, mas que o filho não quis acompanhá-los. Disse que por precaução pegou a chave da moto, trouxe com ela. Mesmo assim, ele conseguiu acionar a moto, provavelmente usando um pedaço de tesoura. A moto foi devolvida ao padrasto do menino e ele, claro, não aconteceu absolutamente nada com ele. Mais um menor aqui dirigindo. Esse aqui também teve acidente, mas foi em Araçatuba, perto do recinto Cliba de Almeida Prado. Um adolescente de 15 anos estava com outro de 15 anos e um deles ficou ferido após o carro em que ele estava bater em um poste na madrugada de ontem, 13h30 da manhã. No local, a polícia encontrou um Corsa batido num poste de energia de iluminação pública. O condutor do veículo, que mora no bairro Dona Amélia, estava do lado do carro. Ainda segundo o BO, que também faz parte o adolescente, não teve o endereço divulgado e havia sido encaminhado para o pronto-socorro com ferimentos leves. Os policiais que atenderam a ocorrência relataram que o condutor do Corsa disse que havia perdido o controle e batido no poste, mas não informou o motivo. Foi feito contato com a CPFL, que vai agora atender segunda-feira, hoje, estão fazendo aí os reparos porque o dano foi grande. O Instituto de Criminalística também esteve no local e a polícia também acionou a Vara da Infância e da Juventude, como também o Conselho Tutelar. Olha, um contador procurou a polícia sábado à noite para denunciar um caso de agressão contra 2 seguranças de um supermercado em Araçatuba. O motivo, segundo ele, seria pelo fato de estar com a máscara, a nossa famosa máscara, no queixo. O que teria feito porque é hipertenso e sentia falta de ar. Devido à pandemia, o acesso aos supermercados está sendo permitido de forma restrita com o uso obrigatório de máscara. O contador disse que estava no interior da loja e havia colocado a máscara no queixo porque, segundo ele, é hipertenso e estava sentindo naquele momento falta de ar. O ato contraria as regras para ter acesso. Esse fato teria provocado uma discussão entre ele e 2 seguranças que, em tom áspero, teriam ordenado que colocasse a máscara de forma adequada. De acordo com o boletim de ocorrência, após a discussão houve agressão física e o contador apresentava hematomas na perna, além de relatar dores no rosto em razão de chutes e socos que teria indistintamente levado de seguranças. Ele disse que tomou um mata-leão e ficou caído no estacionamento do mercado, relatando que ficou bastante constrangido em razão das agressões físicas. Ele disse ainda que o circuito de monitoramento por câmera poderia ter capturado as agressões que sofreu. Ele manifestou interesse em representar criminalmente contra os agressores e disse que está se sentindo ameaçado porque um dos seguranças anda armado. Há alguns detalhes que a gente pode acrescentar à ocorrência. Primeiro, nada justifica esse tipo de comportamento, se é que realmente aconteceu. Mata-leão, chute, soco, isso aqui de forma alguma é inaceitável. E segundo, se o amigo é hipertenso, o que é que estava fazendo no supermercado? Pergunto eu. Também em Araçatuba, uma manicure de 31 anos foi esfaqueada. Isso aconteceu na noite do sábado em um campo que fica nas proximidades do pronto-socorro municipal da cidade, é o popular Campo do Ferrinho. O zelador do local, que tem 56 anos, tentou defender a vítima e sofreu um corte em uma das orelhas e que inclusive foi parcialmente decepado. O acusado dos crimes conseguiu fugir. Segundo o boletim de ocorrência, tudo isso aconteceu por volta das 7h30 da noite. Ao conter essas pessoas, estava bem movimentado por lá, os policiais descobriram que, na verdade, um dos homens que era hostilizado por populares era o zelador do espaço, que diz ter visto o verdadeiro autor esfaqueando a vítima e confundiram quem era a pessoa acusada e os populares pegaram a pessoa errada naquele momento. Ele disse ainda que, ao tentar impedir de continuar esfaqueando a manicure e evitar que ela fosse morta, também foi atacado, sofrendo uma lesão na orelha esquerda que ficou parcialmente decepada. A vítima
foi encontrada pela polícia no pronto-socorro e contou que chegou em Araçatuba há 2 semanas e que estava em situação de rua e foi atendida pelo Centro POP, que é o Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua. Segundo a manicure, ela a convidou para morar em um dos quartos improvisados em uma quadra de esportes ao lado do Campo do Ferrinho, apesar de eles não manterem qualquer tipo de envolvimento amoroso. Segundo a vítima, os dois dormiam no mesmo quarto. E na noite de sábado, o investigado teria ficado alterado. Eles discutiram e ela foi empurrada e em seguida esfaqueada por 3 vezes, sofrendo ferimentos no braço, no seio direito e nas costas, do lado esquerdo. Apesar dos ferimentos, a vítima esteve o tempo todo consciente e permaneceu em observação e deu todo esse relato. Segundo aqui a nota, o caso foi registrado como lesão corporal e tentativa de homicídio. A faca acusada no crime não foi localizada. Um servente de 21 anos foi detido na madrugada de ontem em Penápolis após desacatar policiais durante a abordagem no bairro Vicente Berbel. O caso foi às 1h20 da manhã, é hora de estar dormindo. Ele ainda tentou cuspir na equipe. De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe patrulhava o local, passando pela Rua 2, viu uma aglomeração de pessoas ouvindo som alto e ingerindo bebidas alcoólicas. Os PMs se aproximaram e viram o jovem chutando uma lixeira. Ele aparentava estar sob efeito de drogas. Os militares pediram para que o grupo deixasse o local, quando o servente passou a xingar a equipe, dizendo que ninguém o tiraria dali. Foi necessário algemá-lo, já que ele resistiu à abordagem, com toda a etiqueta da Polícia Militar. Eles fazem curso de etiqueta para se formar policial. O rapaz ainda tentou cuspir em direção aos policiais. Foi levado ao plantão, prestou esclarecimentos, foi liberado, onde vai responder por desacato e resistência. A lixeira que estava chutando não ficou danificada e passa bem. Agora em Guararapes, um ajudante motorista, o Cleiton Cândido da Cruz, apenas 33 anos, ele acabou sendo atropelado por um trem no início da manhã do sábado. Isso teria acontecido, segundo informações, a 100 metros da passagem de nível situada na rua Armando Salles de Oliveira, por volta das 6h30 da manhã. Segundo a polícia, ele residia em uma casa na rua Benedito de Moraes, no bairro Copacabana. Os policiais que atenderam a ocorrência conversaram com o maquinista, que tem 37 anos e é morador de Três Lagoas. Ele disse que a composição tinha 2 locomotivas e 38 vagões. Ele seguia para Araçatuba e quando chegou cerca de 50 metros da distância para a Cruz, ele acabou vendo um rapaz deitado sobre os trilhos. Ao vê-lo, foram acionados os freios e os sinais sonoros da locomotiva, mas o ajudante motorista não se levantou e a composição não parou a tempo de evitar o atropelamento. O corpo de Cruz, que teve um dos braços decepado, ficou debaixo do 4º vagão da composição e foi necessário manobrar a máquina para retirá-lo. Uma equipe do Instituto de Criminalística esteve no local. As informações, juntamente com o tio dessa vítima, diz que ele não tem antecedentes criminais e o corpo passaria por exame necroscópico antes de ser liberado para o velório e também para o enterro. Olha, um autônomo de 38 anos de Araçatuba foi preso, acusado de agredir a companheira dele, moradora do Rosélia. A moça está grávida. Após o chamado para atendimento da ocorrência de violência doméstica, os policiais encontraram a vítima sendo atendida pelos bombeiros. Gestante, ela estava sangrando e tinha diversos ferimentos no rosto, segundo os policiais que atenderam a ocorrência. Ainda de acordo com os policiais, a mulher contou que discutiu com o companheiro que a agrediu com um soco no rosto. O acusado estava em casa, confirmou ter discutido com ela e alegou que foi ela quem partiu para cima dele. Apesar dos ferimentos na vítima, ele negou tê-la agredido. Ela foi levada ao pronto-socorro, colocada em observação, enquanto ele foi encaminhado para o plantão policial. E olha só, a Polícia Militar de Araçatuba prendeu na tarde do sábado um serralheiro de 23 anos, que é da Vila Aeronáutica. Ele estaria guardando drogas para um investigado por tráfico. O pessoal da polícia estava em patrulhamento no bairro Nossa Senhora Aparecida e na rua Sul de Menus viram uma atitude suspeita. O rapaz estava atravessando um campo. Como já havia denúncia de que o acusado estava guardando drogas para um traficante, foi feita a abordagem. Nada de irregular foi encontrado e, questionado se na casa dele havia drogas, ele falou que havia um cigarro de maconha. Porém, chegando lá, encontraram 162 porções de cocaína, junto com uma caixa de papelão e mais R$1.000 em dinheiro. Apesar de ter dito que a droga não era dele, o serralheiro não informou quem seria o proprietário e nem onde poderia ser encontrado. Apresentado no plantão, ele foi ouvido e está à disposição da Justiça, indiciado por tráfico de drogas
a droga e o dinheiro foram apreendidos. Olha, os servidores que trabalham no cemitério da Consolação em Birigui impediram o furto de várias peças dos túmulos, em sua maioria, claro, peças de bronze. Durante as suas atividades de limpeza e manutenção do cemitério, os servidores encontraram escondidos vários sacos com peças retiradas dos túmulos. Segundo o secretário de Serviços Públicos, Rafael Polizel, a Polícia Municipal foi chamada e um termo foi registrado. Moradores que observarem vandalismo ou furto nos cemitérios de Birigui podem ligar para a Polícia Municipal, lembrando que não é preciso se identificar para fazer a denúncia. A Polícia Municipal está atendendo no 153 e no 199. Os caras já tinham arrancado tudo, amoitaram para pegar Você depois. Viu as fotos? Não vi. Era muitas peças, Valmir. Pelo menos umas 100 peças. Que isso. Fizeram um limpa, só que limpa, né? deram a sorte, aliás, deu o azar de serem encontrados pelos servidores. E olha só, nós temos mais uma aqui de Birigui, um contador de 45 anos, que é do São Brás. Ele conseguiu reaver neste sábado um celular que havia sido furtado em maio. Ele reconheceu o aparelho porque alguém estava tentando vender o celular dele pelo Facebook. A vítima contou à polícia que o Samsung A10 foi furtado no dia 17 de julho. Houve um BO que foi feito, ele tem a nota fiscal, a caixinha, estava dando uma navegada no Facebook e viu lá alguém vendendo o celular com as mesmas características. Aí ele acionou novamente a polícia. O policial que o havia atendido foi comunicado e chegou na residência no dono do aparelho junto com o vendedor, um azulejista de 23 anos que é morador do bairro João Crevelaro. Assim que viu o celular, o cortador o reconheceu como sendo que havia sido furtado. Apresentou cópia do boletim de furto e também a caixa com o aparelho e a nota fiscal. No histórico do BO, não consta o e-mail do aparelho, que não apresentava nenhum bloqueio. O azulejista disse à polícia que havia trocado o celular com uma outra pessoa, juntamente com outro celular na ocasião, pesquisou o e-mail e não constava nenhum bloqueio. O celular recuperado foi devolvido ao proprietário e o caso foi registrado como receptação e ele foi levado para o plantão e depois de ouvido foi liberado. E um comerciante de 31 anos foi flagrado embriagado sábado à noite em Penápolis. Dentro do carro que ele conduzia, policiais encontraram uma garrafa de cerveja e um copo com limão. De acordo com a ocorrência, a PM patrulhava a cidade no cruzamento da Mário Sabino com a Luiz Osório e vira investigado avançando o sinal vermelho com seu Cobalt com placas de Luisiânia. Os policiais decidiram fazer o acompanhamento e na Avenida Bento da Cruz fizeram a abordagem. Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado, mas eles viram uma garrafa de cerveja e um copo com limão com cheiro de álcool. Aí, o comerciante, durante a abordagem, apresentou os clássicos sinais de embriaguez, aquele zoião vermelho, submetido ao teste do bafômetro, 0,43 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, acima do permitido por lei. Foi levado para o plantão, autorizou a retirada de sangue para exame de dosagem alcoólica. Após ouvido na unidade, foi liberado. E o segurança Elvio Roberto Barbosa, de 55 anos, que era morador do Ilda Mandarina, Araçatuba, morreu neste sábado. Ele estava internado desde o último sábado, uma semana, portanto, quando teve aproximadamente 50% do corpo queimado durante um churrasco na casa dele. O boletim comunicando a morte foi registrado na manhã de ontem por irmão da vítima, também segurança e que mora no Ivo Tosi. Ele contou à polícia que naquela noite havia um churrasco na residência da família da vítima, que fica na rua Afonso Paula de Souza. Percebendo que estava acabando o álcool na churrasqueira, Barbosa levantou o tacho e pediu à nora dele, que participava da confraternização familiar, que reabastecesse o compartimento. E neste momento houve uma pequena explosão. Ele acabou sendo o contato com o álcool provocou uma explosão e o fogo atingiu o corpo de Barbosa, que foi levado pelo resgate do Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro da Santa Casa. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e morreu uma semana após. Olha, a Polícia Militar de Birigui prendeu ontem um pintor de 21 anos, morador do Portal da Pérola, por porte ilegal de arma de fogo. Ele estava com um revólver e disse que o encontrou na rua. O flagrante foi feito por volta das 10h30 da noite por policiais que estavam em patrulhamento na Avenida Isaura Macarini Albani. O acusado estava de moto e, de acordo com a equipe, passou a olhar insistentemente para a viatura, o que levantou a suspeita. Foi feita a abordagem. Durante a revista foi encontrado o revólver calibre 32. A arma está com numeração raspada. Questionado, ele alegou que estava na casa de uma irmã e havia acabado de encontrá-lo no caminho de volta para casa e por isso decidiu pegá-lo. Os policiais estiveram na casa do investigado e, na presença do companheiro dele, vistoriaram o imóvel, mas nada de ilegal foi encontrado.
Ele foi preso em flagrante devido à arma estar com a numeração raspada, não houve direito à fiança e ele foi colocado à disposição da Justiça. E a minha última informação, a Polícia Civil de Araçatuba vai instaurar inquérito para investigar as causas da morte do carpinteiro Francisco José da Silva, 63 anos, ele que era morador da Vila Aeronáutica. Ele morreu na tarde do sábado no pronto-socorro, onde deu entrada após ser levado pelo SAMU. O boletim de ocorrência comunicando o óbito foi registrado por um cunhado da vítima, que tem 44 anos. Ele contou que foi até um endereço na rua Dona Ida, após ser informado por vizinhos que o carpinteiro havia sofrido um acidente no local. O declarante encontrou Silva sendo atendido pelo SAMU e em seguida ele foi levado para o PS. O cunhado não sabia se a vítima estava viva quando foi socorrida, mas diz que ao chegar no pronto-socorro foi informado que havia morrido. Consta no boletim de ocorrência duas versões que são desencontradas, por isso a polícia vai continuar aí nas investigações sobre essa morte suspeita e o corpo foi levado ao IML da cidade. Olha, um ajudante de pintor de 33 anos do Beatriz, em Araçatuba, foi preso ontem por embriaguez ao volante aqui em Birigui e também por ter fugido após atropelar uma adolescente. Ele, que não tem habilitação, ainda teria mordido um dos policiais que atenderam a ocorrência. Meu Deus, hein? Segundo a ocorrência, pouco antes das 8 da noite, teve chamado para atendimento à ocorrência de acidente de trânsito sem vítima na rodovia Senador Teutônio Vilela. Essa rodovia aqui que liga Birigui e Araçatuba. No local, um Monza no acostamento junto com um guincho do DR. O ajudante de pintor, o proprietário do carro, tinha lesão na boca, mas não quis ser socorrido pelos bombeiros, que também estiveram no local. Os policiais rodoviários constataram que o acusado não tem carteira de habilitação e apresentava sinais de embriaguez. Ele concordou em fazer o teste do bafômetro, que deu 0,67 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. O limite para a prisão em flagrante é de 0,33. Foi solicitado apoio e durante a tentativa de detê-lo, um dos policiais levou uma mordida na mão e o outro sofreu uma luxação em um dos braços. Eu tenho uma informação aqui, Wesley, que não faz muito parte do nosso plantão de polícia aqui, mas envolve gente de Birigui e eu sei quem são, porque trata-se de mãe e aluno da nossa creche, Dr. Onofre. Olha, uma mulher de 37 anos morreu após um acidente de trânsito ontem na rodovia Arlindo Bétio, a SP-613, à altura de Rosana. Rosana é na região de Presidente Prudente. A ocorrência deixou outras vítimas graves, uma delas uma criança de 7 anos. 2 vítimas consideradas leves. O fato foi ontem. O veículo com placas de Birigui seguia no sentido aos municípios de Rosana a Euclides da Cunha. Estava voltando, quando, por razões a serem apuradas, teria se chocado em uma árvore às margens da rodovia e em seguida capotado e caído em uma ribanceira existente no local. A colisão vitimou 5 ocupantes do veículo: um bebê de 1 ano, vítima leve, um garoto de 7 anos, vítima grave, o condutor e o passageiro do banco da frente, o pai, de 43 anos e provavelmente o avô de 78, vítimas graves, estão internados, além da mãe. A mãe é mãe de aluno nosso lá na creche do Dr. Onofre, de 37 anos como passageiro. E a informação que eu tive é que o menino de 1 ano também faleceu, que é aluno da nossa escola, do Centro de Educação Infantil, Dr. Onofre Assunção dos Santos. A gente está bastante consternado com essa informação aqui, nos foi passada ontem à noite. São todos membros de uma mesma família de Birigui. Detalhe, eles estavam voltando do velório da mulher que morreu. Eles estavam voltando do velório dessa mãe de apenas 37 anos, que é mãe de um aluno nosso, que também veio a falecer, segundo essa informação que eu tenho. Os demais estão aqui internados em hospitais ali da região de Presidente Prudente. Com certeza amanhã a gente vai ter mais informações sobre esse... É uma tragédia, É uma tragédia. Eles estavam voltando de um velório, ninguém sabe ainda o que aconteceu, mas o pai perdeu a direção do veículo e, infelizmente, a mãe morreu. A informação que eu tenho é que o menininho, que é nosso aluno, acabou falecendo também, lamentavelmente. 11h42, vamos fazer intervalo, a gente volta já. Imparcialidade, credibilidade, quarto poder.